Publicado por Marcelo Freitas, Rio de Janeiro, julho de 2026. A literatura sobre o cavalo é rica em histórias sentimentais, do tipo Black Beauty. Entretanto, aqui nós temos uma das mais sinceras e verdadeiras, porque ela é contada sem falso sentimentalismo, por um turfista que sentiu de perto os episódios e que sabe melhor do que ninguém sobre o assunto. José Ferreira dos Reis, talvez seja um dos melhores jockeys dos tempos modernos. O primeiro foi Juvenal Machado da Silva e depois Jorge Ricardo, que talvez seja o melhor de todos eles. José Ferreira dos Reis montou Itajara, que para muitos, talvez seja o melhor cavalo brasileiro de todos os tempos. Em 1983, havia um bonito potro castanho, de ação fluente, entre o lote de produtos que o falecido treinador Francisco Saraiva estava treinando para a família Paula Machado do renomado Aras São José e Expedictus. Esse potro se chamava Itajara, que era um filho de Felício e Apolhane por Falkland. Antes que a temporada realmente começasse, já sabiam que o potro Itajara era muito corredor. Ele tinha um temperamento adorável e um bonito galope, e antes da sua estreia nas pistas, já o consideravam um bom potro. Seu treinador tinha muito orgulho dele e o seu jockey o galopava sempre que podia. O cavalo Itajara foi um verdadeiro assombro. Ele transcendeu o mundo do turf na sua época e era matéria obrigatória nos jornais do Rio no ano de 1987. Itajara correu apenas 7 vezes. Foi tríplice coroado, venceu a Taça de Ouro, bateu o recorde da milha na grama, fascinou turfistas e movimentou o hipódromo, que sempre ficava lotado a cada vez que ele corria. Ele sempre venceu de forma insofismável, um estilo irresistível. Assumia a ponta pouco depois da largada e distanciava os rivais. Em uma entrevista, para a revista Brasil Turf de 1990, o seu jockey em todas as suas 7 corridas disse: Itajara era um demolidor. Jamais conheci cavalo tão bom. Lembro-me como se fosse hoje. Sua primeira partida foi espetacular, 35 segundos nos 600 metros. Algo fora do comum para um potro de 2 anos. Não tive dúvida de que montaria um super craque. Ele nunca me decepcionou, disse o jockey maranhense. Acredito que se estivesse correndo até hoje ainda estaria invicto. Ele mostrou ser um demolidor. Ele venceu 7 corridas e podia ter ganho uma dúzia. José Ferreira dos Reis disse que em uma das provas da coroa, no dia em que Casmurro corria, muito exigido, disse ao Ricardinho nos 1000 metros finais: quando cheguei ao seu lado facilmente, e pedi que ele diminuísse o ritmo do seu conduzido, que dava a impressão de que iria arrebentar. E Casmurro custou a triunfar depois daquela corrida, embora fosse um ganhador de Grupo 1. Itajara infelizmente encerrou a sua campanha precocemente. Ele teve um problema sério no tendão. Sua despedida das pistas foi um galope de frente para as tribunas lotadas, no dia do GP Brasil de 1987, e sua ausência nessa prova foi lamentável. O público turfista o amava como uma criança, e em quase todas as suas apresentações, lotaram o hipódromo. Se qualquer pessoa duvidar da coragem, da afeição, da inteligência e da vontade de correr desse incrível animal, acreditem que tudo o que foi dito foi a pura verdade. O público o amava, e talvez nunca mais amará outro cavalo como ele. Itajara foi para a reprodução e teve muitos filhos bons. Sifon e Romarin foram os mais expressivos. Itajara infelizmente morreu em 1994 cobrindo em um Aras na Argentina. Para os turfistas, Itajara foi um dos melhores cavalos do Brasil, e para seus fãs, nunca mais haverá cavalo igual a ele. E o seu criador e proprietário, o Aras São José e Expedictus, o que tinham para falar sobre ele? Disseram: por mais cavalo de exceção que seja. Itajara não surgiu por acaso, como ensinou inadvertidamente alguns comentários de leigos, e até de supostos entendidos. Ele é fruto da sorte na medida em que a genética capaz de engendrar a qualidade no puro sangue de corrida está longe de ser uma ciência exata, não há garantia dessa qualidade. Mas, nesse sentido, Itajara se constitui em uma ponta de iceberg. Existe toda uma infraestrutura de criação erigida para que um Itajara reponte. Há toda uma série refletida na produção de seu pai Felício e de sua linhagem feminina proveniente da égua base Flechose. Sob alguns aspectos, Felício pode perder na história da criação brasileira para um Formasteros,
Forte Napoleão, Calurteio, Valdemester, Erdon, Locris. Mas nenhum outro imprimiu tão marcante e frequentemente na sua prole, até na de nível de mera utilidade, o que se chama de brilhantismo de estilo, o influxo, o elan de correr, a prontidão, a espontaneidade, a velocidade natural. A capacidade de aceleração, Felício gerou, como nenhum outro, um rol esplêndido de corredores brilhantes, independente do acervo das conquistas clássicas que eles perfizeram ou não puderam perfazer, vítimas de contratempos, African Boy, Aporema, Arctic Queen, Bravio, Carelis Love, Caribou, Castiglione, Cornucópia, Diabrete, Ebreza, Fantasie, Farisco, Giverne, Glare, Grigio, Isabal, Reinagô, Salzburg, Scarlet Moon, Tom Sawyer, Touraine, Tucunaré, Veleidade, e, como um coroamento, o incrível Itajara. É dele a glória de ser pai de 2 tríplices coroados, African Boy e Itajara. Dele também a credencial de já despontar como avô materno dos não menos brilhantes, Druncervale, Afizaba e Heracleon. Itajara se associa à explosão locomotora transmitida pelo seu pai, com o compasso de galão e a cobertura de terreno da sua mãe, que ademais lhe transmitiu, por sua vez, a resistência herdada de seu pai Felício. Trata-se, assim, de um cruzamento dos mais perfeitos possíveis, inclusive no que diz respeito ao balanceamento dos modelos. Felício, de estatura média para pequena, compacto, bem torneado, refinado. Já Apple Honey, grande, longilínea e maçuda. Daí resultou Itajara, de físico mais possante do que Felício e mais elegante do que Apple Honey. A imensa classe de Itajara é, em síntese, uma feliz resultante dos caracteres manifestamente presentes em sua árvore genealógica. A condição de homens do cavalo, ao longo de 4 gerações, mais do que fazem por merecer a eclosão de um Itajara. Itajara era dono de uma vontade admirável de correr. Ele venceria provas de 100 metros, como venceu em 3.000 metros. Ele foi um cavalo extremamente bom. Indelével. Pode passar gerações e ele jamais será esquecido. Enquanto houver turf, haverá Itajara em nossos corações. 4 patas de categoria e um coração imenso predestinado a correr e vencer.